Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao episódio 12 da segunda temporada do Comunicast. Eu sou a Raíssa Marques e está comigo nesse episódio o amigo Lucas Henrique. No programa de hoje, vamos falar sobre a adoção no Brasil, como é o processo, como a justiça decide pela guarda das crianças ou adolescentes e como as famílias adotantes são instruídas para receber os adotados da melhor forma. Olá, ouvintes! Aqui é o Lucas. Estou muito feliz em estar com você, Raíssa, nesse episódio do Comunicast. E você sabia, ouvinte, que atualmente no Brasil, a fila de famílias adotantes é quase 10 vezes maior do que a de crianças ou adolescentes aptas à adoção? Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que de um lado temos 33.046 pretendentes e do outro temos 3.751 crianças ou adolescentes disponíveis para a adoção. Então, para participar dessa nossa conversa, vamos falar com o juiz da Vara da Família e Sucessões, Dr. Ricardo José, e a assistente social Débora Doreto, e também para integrar esse bate-papo, vamos falar com a Fernanda Lima Gomes, Maria Lúcia Marques e Rosana Augusto. Todas elas passaram ou estão passando pelo processo de adoção, seja em casal ou como mãe solo. Rosana, você passou pelo processo para poder adotar o seu filho. Conta pra gente por que você e seu marido decidiram adotar. Nós queríamos um filho, eu não podia gerar uma criança e aqui na nossa casa a gente tínhamos um ponto de comércio. Apareceu um certo revendedor para nós, dizendo que uma mulher estava no bairro seguinte, queria dar seu filho para adoção. E ela estava gestante de 8 meses. E nós fomos conversar com essa mulher para saber o porquê que ela estava querendo dar essa criança. Aí nós conversando com ela, passou para nós que ela não tinha condições de criar. E decidimos então ir até a justiça para saber como é que funcionava, como é que se podia fazer tudo perante a lei. E fomos atrás de um juiz na vara da infância e ele explicou tudo para nós. E como foi a burocracia no decorrer do processo? Não teve burocracia nenhuma, porque a própria mãe genética, né? A mãe natural ela ia dar de livre e espontânea vontade a criança para nós, entendeu? O processo foi o seguinte: assim que ela saiu da maternidade, ela registrou a criança no nome dela e colocou o nome na criança que ela queria. No entanto, ela colocou Tiago Vicente e esse processo nós levamos ela, assim que saiu do hospital, nós levamos ela para registrar a criança e com o papel do hospital e do registro a gente levamos até uma vara de infância e juventude e ali nós tivemos audiência com o juiz, foi aonde ela estava presente também e ela contou para o juiz que ela queria dar essa criança porque ela não tinha condição de criar e o pai da criança abandonou ela gestante. E como foi a preparação para receber a criança? Vocês tiveram que participar de algum curso preparatório ou algo assim? Há 25 anos atrás não tinha curso de preparação. A gente passava por psicólogo, por 3 sessões com psicólogos nós passamos, mas não tinha assim muita burocracia, entendeu? Há 25 anos atrás era mais fácil. Do modo que nós adotamos o Jefferson foi mais fácil, porque era da própria genitora, entendeu? Não era vindo de uma instituição. Após a sentença, que permitiu que a criança ficasse com você e seu marido, teve algum acompanhamento da justiça? Depois do processo de adoção, nós esperamos por 1 ano e meio, assistente social, visitar nossa casa, conhecer nossa criança. Recebemos eles por 2 vezes na nossa casa. Eles fazem avaliação como a criança está sendo criada, como que está sendo o dia a dia da criança. Eu sei dizer que após 1 ano e meio, eu tive direito de trocar o nome dele e o registro saiu no meu nome. Agora para você, qual a importância de procurar a justiça para fazer o processo de adoção e não acabar recorrendo à adoção irregular? A importância de ser tudo pela lei
é que você não corre o risco de perder a criança. Eles dão direito à mãe revogar por 15 dias, porque eles dão como depressão pós-parto. Passando esses 15 dias, eles já entram com o processo já e não tem mais como voltar atrás, não tem como revogar. Professora Maria Lúcia, a senhora passou pelo processo de adoção sendo mãe solo. Conta pra gente como foi essa decisão. Eu sempre quis ser mãe, eu já tinha na época 40 anos mais ou menos. Eu não tinha encontrado um relacionamento sólido para ter filhos, tinha tido uma outra relação anterior, mas ele não queria ser pai. E daí eu queria muito ser mãe, então eu rompi o relacionamento para ser mãe, tá? Que era o grande desejo da minha vida. Depois disso, quais foram os passos que a senhora tomou para adotar uma criança? A primeira coisa que eu quis garantir é ter uma estabilidade econômica para poder ser mãe, já que eu seria uma mãe solo. Então, um dia depois que eu defendi o doutorado, eu já fui no fórum achando que era uma coisa muito rápida. Eu não conhecia exatamente o processo de adoção. Aí fui no fórum com toda a documentação que eu sabia que era necessária. Quando soube pela assistente social que não era assim, chegar lá, entregar a documentação e pronto, que eu teria que estar agendando. Isso foi em abril de 1999. O que eu fiz? Então, agendei, só tinha data para setembro. Então, a espera maior foi o tempo de entregar a documentação. Aí, em setembro, eu fiz uma entrevista com a psicóloga e com a assistente social. Quando foi em novembro, exatamente em novembro, a juíza já me chamou para falar que, enfim, o cadastro tinha sido aprovado e que era aguardar. E o meu processo foi extremamente rápido, mas muito rápido mesmo, porque na verdade foi concluído então em setembro e a minha filha chegou em abril, no caso dia 25 de abril de 2000. E a senhora acha que o processo foi muito burocrático? Eu achei que não. Na verdade, eu entreguei os documentos básicos, fiz as 2 entrevistas e aguardei a audiência com a juíza e aí me chamaram. Quando me chamaram, era para eu conhecer a criança e aí eu disse que criança não se escolhe e que se aquela criança estava liberada para adoção, seria ela que seria a minha filha. Então, voltei lá no fórum, eles deram uma carta de desabrigo, que chama, e daí eu já trouxe a minha filhota para casa. Você realizou algum curso de preparação? Qual a sua opinião sobre eles? O que eu acho fundamental participar, fazer curso, ou no meu caso eu não fiz curso, mas na época eu participava dessa ONG. Porque, infelizmente, as pessoas, elas não têm noção da realidade das crianças que estão nos abrigos, né, à espera de uma família. Muitos querem só meninas brancas recém-nascidas, e a realidade dos abrigos é que são crianças mais velhas, são crianças de 4, 6 anos, tem muitos meninos, em geral são crianças pardas. E houve alguma dificuldade no processo de adoção da sua filha? Não tive, na verdade, meu processo foi extremamente rápido, muito rápido mesmo. E assim, depois que a Ana Luísa veio para casa, passado 2 meses, já tinha acabado a guarda provisória. E o que é essa guarda provisória? A guarda provisória é um período de convivência para que ambas as partes avaliem se elas querem formar uma família de verdade. Então, no caso de crianças mais velhas, elas são ouvidas se elas querem continuar naquela família ou não querem. E os pais também, eles têm esse tempo de convivência para saber se é realmente isso que eles querem, se eles realmente querem ser pais. E a assistente social e a psicóloga do fórum, elas avaliam como anda essa convivência e a partir de então, se realmente essa convivência estiver legal, é feita realmente o processo. Fernanda, você e seu marido estão passando pelo processo de adoção. Como vocês deram entrada no processo? Começamos o nosso processo em 26 de maio de 2020. Primeiramente, com um cadastro online no site do CNJ, numa aba que chama SNA, que é a sigla para Sistema Nacional de Adoção. Então, contando a partir dessa data, foram 2 anos, mas no processo habilitados, nós estamos completando 7 meses agora nesse mês de junho. Devido à pandemia,
Nosso processo foi realizado todo online. Foi um processo demorado e muitas das vezes esse processo é demorado por falta de equipe nos fóruns, que acaba sendo sobrecarregada com outras demandas, né? E como está sendo o emocional de vocês diante do processo? Nosso processo ele está parcialmente tranquilo. Eu digo isso porque há tempos de ansiedade pela chegada do nosso Tiquinho, que é como nós chamamos a nossa criança que vai chegar. Cada chamada no telefone, cada mensagem recebida, ou até mesmo os números que nós vamos avançando dentro desse processo, o coração vai a mil. Mas também, né, nós estamos nos preparando com uma equipe técnica, como o psicólogo e assistente social nos orientou, viver um dia de cada vez. E algo importante que eu lembrei é de participar de grupos de adoção, que foi passado para a gente, né, orientado, participar desses grupos de adoção, que ele nos ajuda ali, né, a diminuir essa ansiedade, a entendermos esse processo. Nós temos acesso a palestras, grupos de apoio, depoimentos das pessoas que já adotaram. E o que levou vocês a optarem pela adoção? Foi uma decisão tomada depois de muitos e muitos anos, de muita conversa, de muita cumplicidade, porque não é uma decisão tomada apenas por um, mas nós tínhamos que estar de acordo, porque senão o processo não anda, porque nós ficamos em divergências de pensamento. Então foi uma decisão tomada depois de muitos anos, depois de muita conversa. E quais foram as dificuldades enfrentadas no processo até aqui? Essas foram as nossas dificuldades no período de pandemia, nos adaptarmos à inclusão de tantas coisas, e uma delas a tecnologia, que sabemos que muitas das vezes nos deixa na mão. E devido a isso, o processo que normalmente teria um prazo para durar 120 dias, 4 meses, passasse de 1 ano e 5 meses para o juiz nos habilitarmos. Quais as expectativas de vocês para a chegada dessa criança? A espera, às vezes, ela é bem complicadinha. São dias de ansiedade, que a ansiedade vem tomar conta de uma maneira que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí é colocar em prática o que a gente aprende durante todas essas etapas, nas conversas com a psicóloga, com a assistente social, que é tentar viver o mais normal possível. Mas as expectativas são grandes de pegar a nossa criança no colo, nosso tão sonhado filho, tão esperado, que temos feito tudo com muito carinho, e poder proporcionar para ele o que pudermos, o de melhor, para que ele ou ela tenha uma vida digna, né? E qual o perfil de crianças ou adolescentes vocês determinaram para a adoção, Fernanda? Sobre o perfil, nós pensamos muito daquilo que estava dentro do que nós poderíamos oferecer para essa criança e sendo bem sincera com o nosso sentimento também. E depois pensando no que nós poderíamos dar conta e oferecer o melhor para aquela criança, porque não adianta eu colocar que aceito isso, aquilo e aquilo, e sendo que a minha realidade não condiz com o que eu posso oferecer. Então, o nosso perfil ele ficou para uma criança de 0 a 3 anos, podendo ampliar para 5, caso surgisse alguma criança nesse perfil, sem irmãos, dentro daquilo que eu falei da nossa realidade, da nossa casa também, do que nós poderíamos oferecer. Um conforto, e não escolhemos raça, cor, nada, nós deixamos a critério do que aparecesse lá. O que nós, no nosso processo, nós deixamos ali no nosso perfil restrito é sobre a planilha de doenças, e no processo eles dão uma lista de doenças, uma lista que chega a ser cruel, se eu posso usar essa palavra, sobre essas escolhas, porque são escolhas muito difíceis de fazer. Eu fiquei muito mal com essa lista, porque parecia que eu estava escolhendo ali uma coisa na prateleira, então é bem complicado na hora dessa lista, você precisa de uma ajuda, tanto que a psicóloga nos ajudou. Então nós colocamos ali o que nós poderíamos oferecer para aquela criança. Débora, hoje em dia existe um curso que é feito para as famílias que entram no processo de adoção? Qual é a duração e o que é instruído nele? O curso, ele geralmente ele tem a duração de um dia e ele traz toda a parte de leis, aonde ele apresenta essa parte jurídica de uma forma leve, bem transparente, para que os interessados em adoção, os futuros adotantes, eles tenham ali uma base, pelo menos, para seguir nesse percurso. É bastante interessante, muito importante, porque de uma certa forma, por mais que é um dia só, mas tira algumas dúvidas e geralmente o promotor responsável pela vara da infância e da juventude, os técnicos, né, os assistentes sociais, os psicólogos que são do fórum, mais algumas pessoas envolvidas, elas também participam e tiram as dúvidas.
Existe realmente uma preferência por parte das famílias em relação a certas características das crianças? Sim, existe. Geralmente as meninas têm a preferência até 5 anos de idade. Hoje em dia a cor não influencia mais tanto, mas ainda assim meninas brancas e as bebês elas têm maior preferência, mas hoje até com 5 anos de idade, até essa idade ainda tem uma boa procura e geralmente que não tenha nenhum tipo de questão de saúde, nenhum tipo de comprometimento psiquiátrico, psicológico. E como ocorrem as visitas técnicas às casas das famílias adotantes e qual a sua importância? As visitas residenciais, elas acontecem para poder verificar qual a estrutura. Ela não verifica, no caso, as condições socioeconômicas, mas ela verifica a estrutura, aonde que essa criança vai ser acomodada, como que essa criança vai ser recebida e pós a adoção, para poder verificar como que está acontecendo o vínculo e como que está essa estrutura, né, familiar, se tudo está caminhando bem. É feito também algum teste psicológico na família adotante? Não existem testes psicológicos, né? Existe somente mesmo um acompanhamento. Toda família que está buscando adotar, toda pessoa que passa a ser um futuro adotante, ele vem sendo acompanhado por equipe do fórum para que possa ver qual é a estrutura, se essa pessoa tem realmente as condições para poder adotar. Com relação ao tempo do processo de adoção, tem uma média em quanto tempo o processo ocorre? Não existe um tempo médio estabelecido nacionalmente. Existe a diferença do perfil, né, da criança escolhida e do âmbito. Então vamos lá. Por exemplo, se uma pessoa ela deixa em aberto cor, raça, sexo, gênero, né, no caso, ela tem uma possibilidade de adoção com um pouco mais de agilidade. Doutor Ricardo, conta pra gente, por favor, quais são os critérios do juiz na sentença de adoção de uma criança ou adolescente. Em relação aos critérios a serem observados pelo juiz, normalmente quando chega na fase em que um menor é apresentado, ou melhor, é indicado para determinada família, significa que provavelmente o setor técnico, os assistentes sociais, os psicólogos do fórum já fizeram uma análise prévia da família pretendente, de modo que o juiz vai sempre se pautar observando o que a equipe multidisciplinar orienta nesse sentido. O que os candidatos à adoção precisam saber antes de dar início ao processo? O aspecto mais relevante que vai pautar a decisão do setor técnico e do juiz é a segurança dos pretendentes, ou seja, eles querem aquilo mesmo, é uma decisão firmada, é uma posição individual, é uma posição da família, porque se for uma decisão individual e se identifica às vezes que a família não está 100% imbuída desse espírito de adotar, talvez não se encontra o adotante no momento adequado para efetivamente entrar no processo de adoção. E outro fator também, que não é um fator excludente, mas sempre acaba levando em consideração alguns aspectos econômicos, aspectos relacionados ao local onde o pretendente vive, para saber se vai ter um espaço adequado para uma criança, enfim. E quais são os principais motivos que uma família pode ser considerada inapta à adoção? Os principais motivos, normalmente, costumam acabar resvalando na falta de preparo emocional para receber uma criança, às vezes na falsa ideia que os pretendentes possuem, no entendimento mesmo que eles não têm, às vezes, do que representa um processo de adoção na vida de uma criança ou um adolescente. Há alguma diferença nos critérios de aprovação para casais ou para uma pessoa solo? Não. Nem perante a lei e hoje em dia nem pela orientação do setor técnico. Pessoas solteiras ou casadas podem, em igualdade de condições, adotar. E por que alguns processos de adoção demoram mais do que outros? São N razões, mas basicamente, sem prejuízo de uma eventual morosidade do serviço da justiça, mas basicamente, pela minha experiência prática, é porque o perfil das famílias às vezes não coincide com o perfil
das crianças abrigadas e aptas para serem adotadas. Então, se você entra numa fila e começa a colocar muitos filtros da criança, eu quero criança branca, quero bebê recém-nascido, menina, sem problemas de saúde, enfim, quanto mais filtros você coloca, mais difícil é. E com relação à desistência da adoção, como a justiça vê ou determina nesses casos? Na verdade, não existe essa ideia de desistência da adoção. No entanto, existem relatos de... E daí aí vem a importância do processo de habilitação ser bem feito, não ser feito de forma apressada. Existem relatos de uma espécie de entrega por frustrações, por N razões. E o que tem sido feito, o que tem sido proposto pelo Ministério Público, às vezes é até uma reparação de danos em favor da criança ou do adolescente que foi devolvido, e sem prejuízo até de um processo criminal. Entendido. Pessoal, adotar uma criança ou adolescente é um assunto muito sério. Deve ser muito bem pensado antes de tomar a decisão final. Isso mesmo, Raíssa. Decidir adotar é um ato muito importante que vai mexer não só com os seus sentimentos, mas com de uma outra vida, que está por aí cheia de esperanças em ganhar uma nova casa e ser muito amada. Concordo com você, Lucas. Então é isso. Obrigada aos nossos convidados pela conversa. Obrigada, Lucas, por me acompanhar na locução. Tchau! Foi um prazer estar nesse episódio contigo, Raíssa. Muito obrigado, ouvintes, por estarem conosco em mais um episódio. Para mais detalhes dos episódios do Comunicast, nos sigam no Instagram, @Comunicast. Tchau, tchau, pessoal! Esse episódio contou com os trabalhos técnicos de João Paulo Melo, locução de Raíssa Marques e Lucas Henrique, roteiro de Lucas Henrique, apoio de Emanuele Lisboa, Maria Eduarda e Victoria Freitas e produção de Raíssa Marques. Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.